Eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Você consegue dizer isso? E porque a gente vai se habituar a falar isso ao longo desse ano. Diga, eis a rocha. Diga, suas obras são perfeitas. Quer dizer que o Senhor não faz obras imperfeitas, não. Tudo que Deus faz, o Bispo Rai falou que é bom, agradável e perfeito. A palavra de Deus, as obras de Deus são perfeitas. Amém. Deus é bom. Eu quero começar lendo o que diz os Salmos, número 86, verso 8 ao 12, que diz assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que não se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Fala assim, não há outro Deus como o nosso Deus. Você sabe o nome do nosso Deus? Diga, Jesus Cristo. Então não há outro comparado a Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro, o verso 11 ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E nós vamos fechar no 12. Dar-te-ei graças, Senhor. Olha só, nós vamos iniciar esse ano dando graças a Deus. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei até segunda-feira. Olha que coisa boa. Glorificarei. Então quer dizer que em 2023 nós glorificamos o nome do Senhor. O que nós vamos fazer em 2024 e o resto das nossas vidas? Diga comigo, glorificar o nome de Deus. Porque diz que nós, assim como o salmista diz, nós glorificaremos para sempre o teu nome. Que essa palavra abençoe seu coração. Curve sua cabeça, mas não durma, amém? Curve sua cabeça e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, Deus justo, excelso, Deus único e verdadeiro, nós agora, Jesus, aquietamos os nossos corações para ouvir a tua voz, a voz que fala, a voz que dá direção, a voz que cuida, a voz, Jesus, que produz milagres. É a tua voz que nós estamos ouvindo, porque a palavra está aberta, a Bíblia está aberta, o teu coração está exposto e nós estamos bebendo dessa fonte. A minha oração, Deus, é para que não seja eu aqui na minha humanidade, mas o Senhor através de mim. Senhor, com temor, com santa reverência, que eu possa aqui reproduzir aquilo que o Senhor liberou através da vida do abençoado apóstolo Miguel Ângelo. Cremos que isso chega até a igreja de São Paulo, Pai. Cremos nessa palavra profética e que a tua palavra se cumpra, que os desígnios sejam cumpridos, os desígnios pelos quais o Senhor estabeleceu sejam cumpridos na nossa vida, na nossa igreja, em cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele é bom. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de propriedade exclusiva, aqueles que foram preparados de antemão, que são vasos de honra, aqueles que não são vaso de ira, aqueles que são peixe bom, boa árvore, aqueles que são boa semente, aqueles que têm a semente incorruptível, a divina semente no seu interior. Se esse é você, diga amém. Olha só, hoje é o primeiro domingo de 2024 e nós estamos aqui, como eu já disse desde o início, com a minha esposa, no melhor lugar que nós poderíamos estar. Estamos no cinema. Não, o melhor lugar é na comunhão dos santos. Isto é a igreja. E, como eu preguei na última quinta-feira, para nós vivermos de fato um ano novo, para nós, já fica aqui um parênteses, se você não ouviu a mensagem de quinta-feira, não deixe de terminar o dia de hoje sem ouvir. Vá no nosso site, Cristo Vive, no YouTube, melhor dizendo, Cristo Vive SP, e ouça ali a mensagem de quinta-feira. Eu falei sobre isso, que para nós iniciarmos de fato um ano novo, nós precisamos de novas atitudes. Alguém concorda comigo? Olha, um novo ano foi o tema que eu coloquei quinta-feira, tudo novo. Como é que eu vivo tudo novo? Eu só vou viver tudo novo se eu tiver atitudes novas, sim ou sim. Olha, se eu não tiver atitudes novas, eu vou ter talvez o ano velho sendo vivido de novo e eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar, porque eu vou criar uma expectativa de algo novo, mas eu vou viver algo velho. Então, para que nós de fato vivamos um grande ano, um ano novo, e eu vou falar muito sobre isso, por isso que eu perguntei quantos vão estar comigo segunda-feira lá no office, porque nós vamos falar muito sobre essa questão de hábitos, de novos hábitos, de novas atitudes. Você consegue falar isso com a sua boca? Diga novos hábitos, diga novas atitudes.
Então, sobre isso que Deus está falando, eu falei sobre isso quinta-feira, mas hoje, como eu disse, eu não poderia trazer outra mensagem que não fosse aquilo que foi liberado pelo nosso abençoado apóstolo na passagem do ano. Hoje nós vamos começar então a receber a palavra profética para o ano de 2024, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida. Alguns podem perguntar, bispo, por que uma palavra profética? E eu queria que, se essa talvez seja a sua inquietação, a sua indagação, o seu questionamento, a sua dúvida, nós precisamos entender que a verdade é que o mundo que nós vivemos, disse o nosso apóstolo, é um mundo totalmente materialista. É um mundo que vai totalmente na contramão do que a Bíblia diz, do que são os princípios de Deus. A sociedade, cada vez, quanto mais os anos se passam, cada vez mais a sociedade ela se distancia das coisas de Deus. Estou falando alguma mentira, igreja? É isso que o mundo jaz no maligno. As pessoas estão seguindo um curso de um mundo que não tem nada a ver com os valores, com os princípios bíblicos. Então, o mundo sim, a sociedade está distante dos valores bíblicos. Por isso, através do altar, nós precisamos de direção. Por isso, através de um altar levantado por Deus, de um ministério santo, de um ministério apostólico, que significa enviado, nós precisamos de uma direção para nós vivermos a vontade de Deus. Então, isso me dá paz quando nós olhamos para a Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus, e nós temos direção, nós temos, exortação, nós temos consolo, nós temos edificação, nós temos um altar que instrui as ovelhas a viverem a vontade de Deus. Então, por que uma palavra? Para que você tenha 2024 uma direção de Deus para a sua vida. Você tem que entender que isso é o cuidar de Deus comigo e com você. Isso é a proteção de Deus. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Então a primeira coisa que o nosso abençoado apóstolo trouxe da parte do Espírito Santo é que Deus ele quer uma mudança comportamental e espiritual profunda. Eu acabei aqui de trazer na introdução, falando sobre novos hábitos, novas atitudes. Então, como que eu vou olhar para essa estrada de 2024? Deus quer uma mudança comportamental e Deus quer uma mudança também espiritual profunda. Então, eu não posso querer desejar viver algo novo. Eu não posso crer que eu pulei 7 ondinhas. Alguém pulou 7 ondinhas aqui? Eu não posso crer que as 7 ondinhas que alguém pulou vai fazer a diferença. Amado, isso não traz edificação, isso não traz nada, isso é superstição, isso é qualquer outra coisa. O que vai trazer para mim é desfrutar da bênção de Deus, das promessas de Deus, quando eu alinho meu proceder à vontade de Deus. Então, quando o Espírito diz uma mudança significativa, uma mudança profunda, comportamental, uma mudança espiritual. O que seria isso? Seria eu alinhar os meus passos com os passos de Deus. Seria eu alinhar a minha vida com os valores da palavra de Deus. Aí sim eu posso esperar um novo ano. Aí sim eu posso esperar coisas novas. Quando estão entendendo a voz de Deus, ouvindo, digam amém. Então uma mudança tão profunda, que essa mudança afetará a nossa maneira de viver, a nossa vida individual, a nossa vida com o próximo, a nossa vida com a igreja, a nossa vida com Deus. Essa transformação que Deus está aqui nos propondo, nos direcionando, é uma transformação que vai mudar até mesmo a nossa relação de intimidade com Deus. Então precisamos entender que a vontade do Espírito é essa, que vivamos essa transformação para que as transformações de Deus e que Deus espera, a vontade dele, que é uma vontade que não é insignificante, mas é significativa, essa vontade que ele tem nos anunciado possa ser manifestada. E para que a gente possa ver em 2024 novos começos. Quantos creem nisso? Novos começos. Você sabe que as estatísticas dizem que na primeira semana do ano, todas aqueles votos, aquelas promessas, tudo aquilo que as pessoas falam, isso já se esquece, isso já vai para um limbo, as pessoas já se esqueceram que vão amar mais, que vão, todas as promessas, vai guardar dinheiro, que vai cuidar disso, cuidar daquilo, as pessoas se esquecem de tudo isso. Então, esses novos começos e essas mudanças devem estar evidentes na vida de todos nós. Você sabe, você não é um esquentador de banco, você não é uma ovelha gorda, você é uma ovelha que foi chamada por Deus para ser luz, para ser sal, para reproduzir a sã doutrina, para reproduzir a graça de Deus. E esse ano eu creio, amados, que nós vamos viver com Cristo e sendo Cristo, como o nosso centro. Sabe, nós não vamos ter nada que vai roubar a nossa atenção, nós não vamos dividir a glória de Deus, porque diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, nós não vamos tirar o foco daquilo que é, essencial, daquilo que deve ser o centro das nossas vidas. Então nós vamos viver sim Jesus Cristo como o centro da nossa vida. Qual que é o centro do meu mundo? Jesus Cristo.
É essa mudança significativa que Deus quer para todos nós. Ele não pode ser, como disse meu abençoado apóstolo, 99%. Deus tem que ser 100% das nossas vidas. Então o Espírito está dizendo para que você priorize o reino de Deus. Para que você priorize as coisas do reino de Deus. Bispo, priorizar o reino de Deus é eu estar na igreja aos domingos? Claro que sim. Mas priorizar o reino de Deus é muito mais do que você estar na igreja aos domingos. Vou dizer algo forte. Priorizar o reino de Deus é você ser a igreja de segunda a sábado. Porque ser santo dentro da igreja, amado, é a coisa mais fácil do mundo. Você levantar a mão e louvar a Deus dentro da igreja, é a coisa mais fácil. Mas e amanhã na segunda-feira, e na terça, e na quarta, e na quinta, e no dia que estoura a guerra? O salmista diz, ainda que estourar a guerra, eu continuarei confiando no Senhor. Então é isso. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso é um verdadeiro contraste a este mundo que é cada vez, como eu disse aqui na introdução, egocêntrico, um mundo egoísta. Então Deus quer que nós sejamos uma exceção nesse mundo. Você consegue fazer essa confissão de fé com uma das suas mãos levantada? Diga, Deus quer que eu seja uma exceção nesse mundo. Olha que coisa forte que nós estamos dizendo. Ou seja, eu não posso ser como a manada. Eu não posso ser como o curso do mundo. Eu não posso ser mais um na multidão. Eu tenho que ser a exceção. Quando nós falamos de mudar através do Evangelho, nós vamos mudar o mundo. E as pessoas às vezes olham isso para algo muito grandioso, muito distante. Como é que eu mudo o mundo? Eu costumo dizer, você muda o mundo de alguém. É quando você, através do Evangelho, você faz a diferença na vida dos seus familiares, na vida do teu patrão, dos seus funcionários, você que é empresário, na vida daqueles que te rodeiam. Então você tem esse poder porque você é luz, você é sal, você é luzeiro neste mundo. Então Deus quer, mais uma vez eu afirmo, que nós sejamos uma exceção. Na sociedade atual, as pessoas, elas se tornaram amantes de si mesmo. Por isso, a direção de Deus para nós é que em 2024 seja um ponto de virada. Um ponto de virada significativo para todos nós. Uma virada impulsionada pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar, antes de eu entrar aqui, mais para frente da mensagem, essa virada, essa transformação, essa mudança comportamental que Deus está nos propondo, não é algo impulsionado por uma voz humana. Eu gosto de bater nessa tecla, porque muitos, hoje a autoajuda está em alta. A autoajuda está em alta, né? Olha só. A autoajuda está aí vendendo livros, palestras, enfim. Então a gente precisa entender que quando nós falamos de uma mudança, eu não estou aqui falando de algo humano. Eu não estou falando de algo natural. Eu estou falando de algo sobrenatural. Então não é uma mudança humana que eu vou fazer uma força de vontade. Amado, é eu entender que o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a uma transformação total de vida. Não é parcial, não é eu mudo até onde me é conveniente, aquilo que eu não concordo. Amado, Deus nos quer por inteiro e não nos quer pela metade. E é sobre isso que o Espírito está dizendo. E eu quero começar lendo então 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu pergunto para você, qual é a vontade de Jesus para nós? Que nós demos graças. A vontade de Deus é que a gente levante as nossas mãos. Bispo, mas em tudo dai graças, está dizendo só no dia bom, só no dia da alegria? Em tudo, em todo tempo. Então eu vou dar graças hoje, eu vou dar graças amanhã, eu vou dar graças depois, eu vou chegar ao final de 2024 como? Dando graças a Deus. E você sabe, eu tenho dito isso, as pessoas elas têm muita facilidade para maldizer e muita timidez ou dificuldade para bem dizer. Se isso fosse um status do mundo, ok. O problema é que isso tem adentrado dentro das igrejas. E você vê pessoas rancorosas, pessoas amargas, pessoas com um semblante, sabe, de tristeza. Bispo, mas eu estou vivendo uma tristeza. Amado, mas a alegria do Senhor é sua força. E nós vivemos por fé. Eu amo quando a palavra diz, Paulo diz, nós não somos guiados pelo que nós vemos, nós somos guiados pela fé. Então não é pelo que eu sinto, é pela fé. Mas eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo tristeza, mas não importa o que eu esteja sentindo, eu sou guiado pela fé. Então não é pelo sentimento, senão seria um crente circunstancial, sim ou sim. Olha, se eu estou feliz, eu dou graças, se eu não estou feliz, eu não dou graças. Não é assim que funciona. Em tudo nós damos graças. Então que nós possamos iniciar esse ano dando graças, que nós possamos começar 2024 com esse espírito de gratidão. Gratidão pelo quê? Por tudo.
Olha mais, Paulo diz agora em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e olha o finalzinho, foca comigo agora no final, com ações de graça. Então, amado, o que eu estou fazendo aqui, e eu aqui, logicamente, fazendo coro com o meu abençoado apóstolo, nós estamos te encorajando a você se aproximar de Deus com um coração cheio de gratidão. Pois quando nós somos gratos a Deus, olha só, a ansiedade, a preocupação, isso tudo é transformado em fidelidade e em paz. Se você for continuar lendo Filipenses, Paulo vai dizer depois: e a paz que excede o entendimento. Como é que eu desfruto da paz que excede? Quando eu dou ação de graças a Deus, quando eu trago as minhas orações, quando eu tenho intimidade com Deus. Então eu queria incentivar você a começar esse ano dando graças a Deus. Eu não vou esperar você chegar na sua casa. Fica de pé no seu lugar agora, meu amado. Levanta desse lugar, levanta suas mãos aos céus, traz um motivo de gratidão. Fala: obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela minha casa. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito chegar. Obrigado, Deus, pelas lutas, porque em todas elas eu sou mais que vencedor. Obrigado, Jesus, pela Cristo vive. Obrigado pela minha liderança. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelas minhas vestes. Obrigado, Pai, porque até as coisas ruins cooperam em bem. Em tudo damos graças, igreja. Diga aí, graças a Deus. Olha só, como é que alguém consegue iniciar um ano sem essa atitude? Em tudo nós daremos graças. Ah, bicho, mas eu acordo ranzinza. Acabou isso em nome de Jesus em 2024. Ah, mas eu acordo, sabe? Amado, você vai acordar e falar: obrigado, Deus, pela vida. Ah, mas eu não estou morando onde eu queria, eu não estou vivendo onde eu queria. Não importa, Deus, obrigado pela provisão. Obrigado pelo que o Senhor tem feito chegar. Obrigado porque Tu és o meu pastor, nada me falta. Ah, Pai, eu tenho sonhos, eu vou lutar, eu vou conquistar, mas eu sou grato pelo que o Senhor tem me dado. Amado, é esse sentimento que o Senhor está nos impulsionando aqui através do Espírito. Dá um abraço a quem está do seu lado e fala: eu sou grato pela sua vida. Você que está em casa, eu sou grato pela sua vida. Isso, pode sentar agora. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, pode sentar bem. Mas em 2024 nós vamos desenvolver hábitos novos. Ah, mas no nosso meio não vai ter ninguém com um cara que chupou limão aqui não. Ah, chupei um limão azedo e vim para o culto. Ah, amado, você vai chegar aqui com ação de graças, com júbilo. O que diz o salmista? Entre as portas entrarei com louvores, com ação de graças. Em teus átrios hinos eu cantarei, é o que diz o salmista. Como é que eu entro na casa de Deus falando: ó céu, ó terra, ó vida, ó isso, ó aquilo? Não, eu entro na casa de Deus com hinos nos lábios. Eu entro na casa de Deus com ação de graças. Eu sirvo na casa de Deus com alegria. Quando estão entendendo o que Deus quer para esse ano, digam amém. Outro aspecto que 2024 nos traz também é o aumento da santidade. E eu louvo a Deus pela sincronia do Espírito. Eu não saberia o que eu posso falar e iria falar da parte de Deus. E se você ouviu ou esteve comigo nos 2 últimos cultos, ou na verdade no último culto, é que tivemos 2 cultos de 2023, o último domingo, dia 31, eu falei sobre essa questão de santidade. E eu vi a sincronia quando o apóstolo falou: olha, em 2024, o aumento da santidade. A santidade é um aspecto fundamental para a vida cristã, amado. Nós não podemos sair disso. Eu tenho dito, falei quinta-feira, olha, eu sei que não é uma mensagem que está em alta, que está no hype. As pessoas não querem falar sobre pecado, as pessoas querem aplacar a consciência. Mas nós estamos aqui para pregar não o que a sociedade quer, não o que as pessoas querem, mas o que Deus manda. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu não vejo Deus? Aqui é o agiasmos, é você não ver Deus agir. Então eu não vou ver agir, eu não vou ver o agir de Deus, eu não vou desfrutar do agir de Deus se eu não tiver paz e santificação. Olha só, a gente vive uma geração onde os crentes vivem ranzinza e profanos. Mas eu quero ver Deus agir. Impossível. Eu não vou ver o agir de Deus se eu não tiver paz, se eu não tiver santificado, sem santificação. Então Deus, Ele não age na vida do curioso, Deus age na vida do santo. Deus age na vida do fiel. Deus age na vida daquele que é um servo bom e fiel. Assim foi na parábola dos talentos, nós vimos isso. Então eu quero trazer para você também outro conceito. A santidade não é uma virtude opcional.
é uma condição fundamental para um relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso entrar, pastor David, em 2024 falando, se eu quiser eu vou ser santo. Não é uma opção, é algo fundamental para um relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso me achegar a Deus sem santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós vimos isso aqui, sem santidade ninguém vai ver o agir de Deus. Então, nós não podemos colocar isso como uma condição, em si como algo fundamental. Diga, santidade é fundamental. É fundamental, igreja. Então, ser santo envolve um esforço consciente para eu viver em linha com os padrões de Deus, me afastando de comportamentos pecaminosos. Eu tenho dito isso, amado, eu vou falar aqui sem medo de errar. Tem lugares que você não deve estar. Tem mesas que você não tem que sentar. Tem fotos que você não tem que tirar. Bispo, mas eu sou livre. Mas não é tudo que você pode que você deve. Eu tenho falado isso há muito tempo. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós não fazemos da liberdade libertinagem. Então, amados, tem um lugar que não convém eu estar, que eu não esteja. Mas o que vão pensar? Eu fico doido quando a pessoa fala assim, o que vão pensar? Eu falo, que pessoa pequena. Eu olho para Deus e falo, o que ele vai pensar? Então, não posso colocar a razão dos homens, o julgamento dos homens acima da vontade de Deus. O que cabe a mim não é agradar homens, é agradar a Deus. Então, o que Deus vai pensar? A pergunta que você tem que fazer é o que Deus vai pensar se eu estiver lá? O que Deus vai pensar se eu falar? O que Deus vai pensar se eu postar? O que Deus vai pensar? O que Deus vai pensar? Só os santos conseguem entender, só os experimentados conseguem entender, mas é para esse lugar que o Espírito está nos levando. Então, que você possa assumir diante do Senhor hoje e ao longo de 2024 inteiro, um compromisso moral, um compromisso espiritual que vai contrariar a tendência do mundo todo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, o que aconteceu? Mas não com aquele olhar de espanto de que você virou um bicho grilo. O que aconteceu? Bicho grilo, nem sei se falam mais isso, né? Mas um olhar de espanto no bom sentido. Olha, que transformação é essa? Que palavras são essas? Que conselhos são esses? Que luz é essa? É isso que nós devemos gerar na sociedade, amados. Uma transformação que vai impactar outras vidas. Então hoje todos nós renovamos diante do Senhor um compromisso de vivermos de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu venho aqui com esse coração, Pai. Eu renovo essa aliança, esse compromisso de em 2024 viver de acordo com a palavra de Deus. Porque nós não nos conformamos com os padrões do mundo e continuaremos não nos conformando. É Romanos 12:2. Nós não nos conformamos. Então o Espírito enfatiza a importância da santidade e com os ensinamentos para que nós possamos viver os princípios sagrados, os princípios eternos de Deus. E todos nós aqui queremos ver o sobrenatural de Deus. Se eu perguntasse quantos aqui desejam ver algo sobrenatural, todos nós que somos filhos de Deus, nós desejamos ver o sobrenatural de Deus em alguma área das nossas vidas em 2024. Mas isso às vezes, para que isso aconteça, às vezes nós precisamos tomar atitudes contundentes. Disse o apóstolo, taxativas, atitudes fortes. Nós precisamos, nos posicionar no lugar que Deus quer. Eu falava no último culto do ano, olha, existe um lugar que se você não se posiciona, se você não cumpre aquela posição, se você não toma posse daquele lugar fica vago. E muitas vezes alguém vai se posicionar lá no lugar que era para você estar se posicionando. Então existe um lugar de cristão, existe um lugar de filho de Deus. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso guardar essa posição. É o que Paulo fala em Filipenses 3,13, muito conhecido. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que nós vamos fazer em 2024? Em 2024, nós vamos fazer o que Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Bispo, mas e o nosso ex-prédio? E isso aqui? Esquece isso, amado. É assim que nós vivemos. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ou que diante de mim estão. Então esse nós vamos fazer. Mas 2023 tem que ficar agora no mar do esquecimento. Mas lá em 2023, amado, acabou, passou. Eu não posso ficar trazendo isso novamente. Eu não posso ficar vivendo 2023, 2021, 2020, 1800. Não, aqui ninguém de 1800. Se tiver, é uma múmia. Não. Eu ouvi um bispo Maurício, não sei quem disse. Não vou dizer que foi o pastor David que disse. Bispo Maurício, como era lá em 1800, quando você estava com a rainha da... Amado, esquece o que passou. Esquece as coisas velhas. O Espírito está dizendo, olha, nós precisamos entrar em 2024 com esse exercício mental. Por isso que dia 29 nós vamos estar lá no office escrevendo. Nós não vamos parar lá no office para escrever o que nós esperamos para 2023. Seria loucura. Sim ou sim? Mas tem gente que vive assim.
Não, mas amado, esquece o que passou. Nós vamos projetar o que vem pela frente, 2024. Ele diz no 14, prossigo para o alvo. Então prosseguir, mas significa que você não pode ter quebra, não pode parar. Sabe, nós não vamos quebrar os nossos votos a Deus. Você não falou aqui, Deus, eu me comprometo numa vida santa, moral. Nós não podemos quebrar isso. Nós não fazemos votos de dor. Nós vamos prosseguir nisso. O que é isso? Nós vamos sustentar disso, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos prosseguir para o nosso alvo. Se eu perguntasse para você, qual o seu alvo para 2024? Você sabia responder ele? Quais são as suas metas? Alguns vão dizer, bispo, eu tenho muitas. Talvez me casar, abrir um negócio, mudar de emprego, voltar a estudar, um novo... Eu não sei. Você precisa saber isso. A Bíblia diz, prossiga. A Bíblia diz, não pare. A Bíblia diz, avance. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Então, dito isso, amado, eu estava aqui nessa introdução, quero agora entrar no âmago da mensagem, na segunda parte, onde nosso abençoado apóstolo trouxe aqui o que o Espírito tem para as nossas vidas em 2024. Eu quero começar lendo Isaías 45:19, que diz, não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Nem disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Olha só, o Senhor não tem segredos conosco, amado. O Senhor é um Deus reto, é um Deus que fala a verdade. Deus não quer guardar segredo ou sobre segredo os seus desígnios para as nossas vidas, para 2024, para o ano novo. Ele fala a verdade, Ele é direto. Ele tem uma visão para nós para 2024 e não tem segredo, diga graças a Deus por isso. É por isso que nós podemos tomar posse da palavra profética de 2024, que nós já lemos no início, está em Deuteronômio 32, lemos na abertura do culto, Deuteronômio 32:4, que diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos, Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Então, mas Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Você precisa lembrar disso. Alguns precisam saber disso nessa manhã. O que é incondicionalmente? O amor dele não muda por nós. Diz que é imutável. O Senhor, Ele nos ama para sempre. Ele é uma rocha imutável. Diz que não há variação. Ele é grandioso, Ele é infalível, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é perfeito. Em tudo que Ele faz, não há sombra, não há mudança, não há variação. Ele nunca abandona os seus filhos. É essa rocha angular que nós estamos, que é Jesus Cristo. Então, creio que isso que nós já estamos vivendo, e é isso que nós viveremos em 2024, um lugar de sustentação. Diga, eu recebo essa palavra. Mas você é sustentado, você bem alicerçado. Rocha significa o que? Sabedoria, o poder de Deus, a imutabilidade, a sua aliança. E nós sabemos que a aliança do Senhor nunca falhou em toda a Bíblia, não vai falhar, não falhará nas nossas vidas, não falhará na sua família, não falhará na sua vida profissional, na sua empresa, nos seus projetos. A aliança do Senhor nunca falha. Nunca falhou e nem falhará. Olha o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu pergunto, pode existir mudança em Deus? Tem sombra de variação, sombra de mudança? Não. Então nele não há mudança. Por quê? Porque Ele é a rocha. Diga, Deus é a rocha. O que o Espírito está falando, igreja, é que Deus, Ele é o rochedo. É um Deus de lealdade. A Bíblia diz que o trabalho dele é perfeito. Citamos aqui várias vezes. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. O que é isso? Isso são atributos da imutabilidade de Deus. Por que nós precisamos olhar para os atributos de Deus? Porque hoje existe uma igreja, um mundo que não conhece o Deus da Bíblia. Conhece um Deus da tradição. Conhece um Deus da religião, mas não conhece o Deus da Bíblia. Hoje, o que pintam aí? Jesus fraco, Jesus cansado, Jesus triste e o diabo forte, ele te pega, ele te amarra. Não, amado, ele venceu. O mais valente venceu, amarrou o valente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a rocha. Então nós precisamos entender que isso são atributos da imutabilidade de Deus. Quando nós lemos Gênesis 49:24, diz o quê? O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor. Olha comigo agora. Pela pedra de Israel. Igreja, o Senhor é a pedra de Israel. Olha, mas Israel, amado, já tentaram destruir 1, 2, 3, centenas de vezes. O Senhor é a pedra daquele lugar. Ele é a pedra de Israel. Ele é a rocha da igreja. Diga graças a Deus por isso. 1 Samuel 2:2 diz o quê? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Você está vendo? Eis a rocha. Não há outra rocha. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro santo como o nosso Deus.
E nós estamos aqui, amado, entendendo a direção dele para as nossas vidas. Nós estamos aqui abertos para o mover profético dele sobrenatural para as nossas vidas. O salmista diz no Salmo 18, verso 2: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação. Ele é o meu baluarte, ele é a rocha. O Senhor é a nossa rocha, amados. Bispo, por que essa palavra de rocha? Porque em 2024, amado, você vai continuar firme sobre essa rocha. Ah, bispo, vai ser um ano então só de calmaria? Não, mas vai ser um ano de sustentação de Deus para a sua vida. Vai ser um ano onde você vai estar com os seus pés bem alicerçados. A sua base, sabe, nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma boa base. Essa é a verdade. Vamos construir um arranha-céu. O que precisa? Precisa de uma boa base, de bons alicerces. A Igreja Cristo Vive é uma boa base. São 29 anos, amados, de um grande alicerce. Já parou para pensar que nós estamos entrando no ano 30? No nosso ministério? Faremos ao final de 2024 30 anos, amados. 30 anos que nós temos o Senhor como rocha. Bispo, como é que nós chegamos em 30 anos nesse lugar? Não teve vento, não teve rios transbordantes, não teve força da chuva? Uau, muitas. Alguns passaram todas elas desde o início da igreja. Outros foram chegando no meio do caminho, pegaram as lutas, as tempestades, os desafios. Mas como nós chegamos até aqui firmes? Porque nós temos uma rocha. Porque nós não estamos com a nossa vida construída sobre palha, sobre fena. Eis a rocha. Quem é a rocha, igreja? Diga, Jesus é a rocha. Isaías diz no capítulo 26, 4, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha. Amado, olha só, Ele não é uma rocha que termina, Ele não é uma rocha que acaba, Ele é uma rocha eterna. Eu citei aqui na introdução, Ele diz que o Senhor, Ele vive de eternidade em eternidade. Olha a grandeza do nosso Deus, uma rocha eterna. Ou seja, nada vai nos faltar, nada vai nos falhar. Por quê? Porque Ele é a rocha. Diga, o Senhor é a minha rocha. Isaías 30, 29 diz, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor. Olha o finalzinho, a rocha de Israel. Mais uma vez eu digo, o Senhor é a rocha de Israel, o Senhor é perfeito, o Senhor é a nossa rocha. A palavra de Deuteronômio diz, eis a rocha. O que é isso? Olha aí está a rocha. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha o que Paulo diz agora em Romanos, no capítulo 3, verso 3 e 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Olha isso aí, se alguns não creram. Você que sabe, você que conhece a palavra de Deus, a sã doutrina, nós entendemos claramente, eu não tenho medo de dizer isso, talvez alguém esteja chegando, coloque paz no seu coração, mas a Bíblia deixa muito claro que existem filhos de Deus e filhos do diabo, existem duas sementes sobre a terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, no passado, quando esteve cumprindo seu ministério, Ele olhou para um grupo de judeus e falou, vocês são do diabo que é o vosso pai. Jesus falou isso. Ou seja, existe o pai da mentira, e alguns são filhos da mentira. Então nós precisamos entender que algumas pessoas não creram, e isso vai mudar a fidelidade de Deus, isso vai desfazer, diz Paulo, a fidelidade de Deus. A pergunta que ele está fazendo, olha, se alguém não crê em Deus, isso muda quem é Deus? Olha o que diz no 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Então, a incredulidade de alguém não altera a posição de Deus. Não altera. Mesmo, mas o mundo, os governos, a geopolítica, o que isso muda? Não muda quem é Deus. Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo. Então a incredulidade de alguém não altera a posição de Deus. Então veja a segurança que nós temos. Por que esses versículos? Porque isso está te dando segurança. Eis a rocha, igreja. Nós estamos sobre essa rocha, sobre essa segurança. Mas e se não crerem, mas e se falarem? Isso não muda quem é Deus. Minha mãe diria nessa hora, couves para eles. Não muda nada. Nós continuamos sustentados por um Deus que é rocha eterna. Ele é imutável. Levante uma das suas mãos e diga, o meu Deus é rocha eterna. Diga, o meu Deus é imutável. Diga, nele não há sombra de mudança. Diga, nele não há variação. Diga, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga, graças a Deus. Amém, Moses? Glória a Deus. Eu citei aqui as palavras de Jesus, mas eu quero ler com você Mateus 7,24. Nós não poderíamos não ler
o que disse o nosso mestre, ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras. Se eu perguntasse aqui, quantos estão ouvindo as palavras de Jesus nessa manhã? Ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Eu não consigo adiantar, amado, sem sempre deixar claro esse ensinamento. Não basta ouvir, tem que praticar. Tem que crer e confiar, disse a abençoada. Amém. A irmã quer uma oportunidade? Vem cá. Tô brincando, irmã Josefa. Tem que crer e tem que praticar. Tem que confiar em Deus. Ó a voz da sabedoria. Voltando aqui para o texto, olha só, ele diz: o que ouve e pratica será comparado. Ou seja, o Senhor está fazendo uma comparação. Ele diz o quê? Comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então nós não estamos aqui na Cristo Vive São Paulo ouvindo uma palavra para não praticar. Nós estamos ouvindo algo para praticar. Porque diz que quem pratica é comparado ao homem prudente. Se eu perguntasse aqui quantos querem ser prudentes, todos nós. Nós não queremos ser imprudentes, nós queremos ser prudentes. Nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha. Eu não pus a continuação, mas ele diz: e sopraram os ventos, e os rios transbordaram, e a chuva veio e bateu com ímpeto contra aquela casa que não desabou, não caiu, porque estava sobre a rocha. Quer dizer então que se Deus é a nossa rocha, quer dizer, provavelmente, para bom entendedor, para quem é espiritual, em 2024 teremos muitos ventos. Ventos fortes, tempestades talvez, mas nós não tememos, porque nós estamos sobre a rocha. Bispo, mas a minha empresa, a minha família, bispo, meu negócio, minha vida profissional, a minha saúde, você continua sobre a rocha. Mas e as incertezas? Você continuará sobre a rocha. O que significa rocha? Do grego Petra, grande rocha. Nós estamos sobre essa Petra, sobre essa grande rocha. Então quero mostrar, como disse nosso apóstolo, o que disse João Calvino, reformador. Ele falou: a perfeição de Deus, das suas obras, a retidão de seus caminhos são contrastadas com a rebelião dos antigos do Velho Testamento. Alguém pode perguntar: mas qual que foi o problema dos antigos do Velho Testamento? A perfeição de Deus, amado, contrastou com a postura espiritual dos judeus do passado. O Senhor, ele veio para os seus, diz a palavra, mas os seus não o receberam. Sabemos, logicamente, que dentro de um plano perfeito de Deus, ele endureceu o coração dos judeus para que os gentios fossem adotados. Para que Jesus, ele disse isso, a parede de separação fosse derrubada. De dois povos, ele fez um só povo. Então somos nós. Ele veio com um plano perfeito. Os judeus não quiseram. E ele veio e adotou os gentios, verteu o seu sangue, enfim, toda aquela história que nós entendemos, que é a história do Evangelho. Mas qual que é o problema então dos judeus do Velho Testamento, do povo do Velho Testamento? Eu quero que você veja o que disse o profeta Jeremias no capítulo 2, verso 3. Ele diz: porque os dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então essa foi a postura deles. Deus deu um manancial de águas, mas eles preferiram cavar cisternas rotas, lugares que não tinham água. Eu quero dizer para você que fora da vida espiritual, fora da igreja, fora do âmbito da palavra, é o mesmo que você cavar cisternas rotas. Fora de Deus, fora dos caminhos do Senhor, não existe bênção. O inimigo às vezes ele tenta enganar, e muitas vezes ele consegue, porque diz que ele muitas vezes se transforma até em um anjo de luz, para, se possível, enganar quem? Nós, os eleitos. Dizer: não, você não precisa da igreja, você não precisa do pastor, você não precisa de ninguém, é tudo a mesma coisa, olha só. Eu quero dizer para você que essa não é a verdade da Bíblia. Fora dos caminhos do Senhor, fora da palavra, não existe bênção. Não existe, amado, manancial de águas. Ele disse: olha, dois males me deixaram um manancial de águas vivas. Foram tentar cavar cisternas rotas. Não tem bênção. Então a graça e a providência de Deus nas nossas vidas, eu creio, mas em 2024 serão luz. Pois Ele, Deus, Ele é a verdade, Ele é a rocha, Ele é justo, Ele é certo, Ele é a rocha. Por isso nós podemos crer, como eu falei na ceia, no amanhã. Que amanhã é esse? Esse amanhã é a eternidade. Mas esse amanhã também é o 2024. Nós podemos crer. Nada nós tememos, nem temeremos. Estamos debaixo de um mover profético. Deuteronômio 32:18 vai dizer: olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Quantas pessoas esqueceram de Deus?
Quantas pessoas estão iniciando um novo ano saindo à francesa de Deus, sabe? Tentando, deixa eu dar um migué, deixa eu deixar de lado, deixa a Bíblia lá em casa, a Bíblia que ficava aberta, a Bíblia que estava no coração, a Bíblia que era a palavra, põe numa gaveta, fecha, a igreja deixa isso de lado. Se esqueceram do Deus que deu o ser. Muita gente abandonou Deus no percurso da vida. Eu disse aqui, as pessoas fazem votos. As pessoas, elas dizem, não, 2000 vai ser assim, 2024 vai ser assim, fazem promessas ao Senhor. Mas a verdade é que depois de 72 horas, Enoque, as pessoas se esquecem de tudo isso. Depois de 2 dias, 3 dias, 4 dias, elas nem se lembram mais. Muitos estão abandonando Deus. O verso 30 diz, como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? E se a sua rocha lhes não vendera, o Senhor lhes não entregar? O que é isso? Isso aqui é um milagre. Como pode acontecer um milagre se não for Deus agir, igreja? Só Deus pode fazer o milagre. 31, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Olha isso. E os próprios inimigos o atestam. Amado, o mundo atesta que a rocha que está em nossa vida, a rocha da nossa igreja, a rocha da nossa família, a rocha que nós estamos sustentando, não é a rocha do mundo. O mundo não está sustentado sobre essa rocha. A igreja está sustentada sobre a rocha. O mundo atesta isso, diz a palavra. Então a rocha deste mundo, ela se acaba. A rocha desse mundo, ela se esfarela. A rocha da igreja, ela permanece eternamente. Jesus falou, passarão os céus, passarão as terras, mas as minhas palavras jamais passarão, não passarão. Diga mais uma vez, a rocha é eterna. Diga, a minha rocha é eterna. O segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 22, verso 30 diz, pois contigo desbarato exércitos. Olha só, essa é palavra profética para nós. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é imperfeito, a palavra do Senhor, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Com o Senhor, amados, nós saltamos muralhas. Com o Senhor nós desbaratamos exércitos. E sem o Senhor nós não fazemos nada disso. Não pense você, não, eu vou tentar o meu caminho de sofrer. Eu vou tentar a minha rota. Eu vou tentar, amado, vai dar ruim, disse meu pai aqui. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas a cabo, o que é o cabo? Ao final deles, dá em caminho de morte. É aqueles que dizem, nós vimos a palavra dizendo, se esqueceram do Deus que deu o ser. Não, bispo, sabe o que é? Eu orei, eu busquei, Deus deu uma bênção, Deus abriu uma porta, e eu fui viver a porta, eu fui viver a bênção. Se esqueceram do Deus que deu o ser. Por isso que a palavra diz lá no passado, depois de terem construído boas casas, terem edificado famílias, terem criado bois, gados, que é isso ter prosperidade, que vocês não se esqueçam. Infelizmente, são alerta, muitos se esquecem. Bispo, tem algum problema em eu projetar, sabe, conquistas pessoais? Não tem problema nenhum, amado, quando a conquista não é o seu Deus. Quando a conquista não toma o lugar de Deus. Quando o carro que você deseja, quando a casa que você deseja, o trabalho, o emprego, a família, quando nada disso tira o lugar de primazia de Deus. O rei, o sábio, ele disse o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí muitos falam, não, você não pode ter, mas você pode ter dinheiro, porque a Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Agora, o amor ao dinheiro é quando você coloca os bens, quando você coloca as finanças, qualquer coisa no lugar de Deus, amado, vai dar ruim. Então que em 2024 você entenda que você pode sim projetar um grande ano, você pode projetar, sabe, conquistas. A Bíblia nos autoriza. O profeta diz assim, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós queremos, nós estamos ouvindo Deus, é direito nosso. Agora nós entendemos, amado, quem é Deus. Nós não trocamos o lugar de Deus com coisas, nós não trocamos, sabe, a santidade de Deus com ocasiões sociais, com viagens, com nada disso. Deus, ele é primazia, Deus é o primeiro. Aí depois a irmã pergunta, amém? Agora nós estamos aqui e Deus está respondendo para a igreja inteira num espírito só. Amém, irmã Josefa? Depois a gente tem um tempo para conversar, em nome de Jesus. Eu quero ler agora com você, a gente leu Samuel, contigo, olha, desbarato exércitos, o meu Deus salto muralhas. Olha o que agora Davi disse, algo parecido com isso, no Salmo 18:30 ele diz, o caminho de Deus é...
Ou seja, não tem imperfeição nos caminhos de Deus. Ele diz mais, ele diz, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Verso 31, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Amado, Ele é o rochedo, eis a rocha. Quem é a rocha, igreja? Diga, Jesus é a rocha. Olha só, falei de Salomão, Eclesiastes 3,14 diz o quê? Verso 14, sei que tudo quanto Deus faz durará. Não vai durar então até amanhã, não vai durar até terça-feira, vai durar eternamente. Você sabe que Deus fez tudo, todas as coisas Ele fez. O Senhor fez, nos criou a sua imagem e semelhança. Como é que nós vamos durar para sempre? A sua salvação e a minha é eterna. Deus fez a nossa salvação, ela durará para todo sempre. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dEle. Amado, nós vamos entrar em 2024, já estamos entrando como? Temendo Deus. Por quê? Porque Ele faz as coisas eternamente. Deus não é um arquiteto que faz as coisas, depois rasga o esboço, joga fora. Ah, não gostei, não é bem assim, descarta as pessoas. Ele faz coisas eternas. Ele faz coisas que duram a eternidade. O profeta Isaías disse no capítulo 28, verso 16: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra. O que é isso? Uma rocha, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Bispo, eu estava pensando em fugir. Bispo, eu estava pensando em dar o pé. Amados, aquele que crê não... Você não vai fugir de nada nem de ninguém. Você não vai correr, amado, das coisas. Quem tem a vida alicerçada sobre essas verdades não foge. Olha quem está do seu lado, que eu ainda não mandei você falar com essa pessoa. Essa é a primeira vez hoje. Então, cutuca esse abençoado, vê se ele está acordado, falando, você não vai fugir de nada em 2024. Diga, aqueles que creem não fogem. Você que está em casa, você escreve no chat, eu não vou fugir, porque eu creio no Senhor. Amados, nós sabemos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ah, bispo, mas tem uma instituição, tem alguém que parece grande. Ninguém será contra nós. Ninguém será contra nós, porque eis a rocha. Jesus é a nossa rocha. Então nós não vamos fugir de nada em 2024. O que a gente vai fazer então, bispo Fernando, em 2024? Amado, pelo contrário, nosso trabalho será ainda mais intenso. O nosso trabalho será ainda mais forte. Nós vamos proclamar com mais autoridade, com mais intensidade a sã doutrina. Nós vamos trabalhar com mais força na última reforma protestante. Nós, arregaçaremos as nossas mangas. Nós não olharemos para a esquerda nem para a direita. Nós colocaremos as duas mãos no arado. Não vamos soltar, não fugiremos. Porque se fosse para fugir, amado, nós já tínhamos fugido há muito tempo. Quando as coisas não estavam muito bem, sabe aquele dia que você fala, esse dia está difícil. Eu lembro que eu chegava perto da minha mãe, com meus irmãos, a gente sentava, olha, está difícil. E eu lembro que ela falava assim, mas vai fazer o quê? Vai desistir? Não tem opção. Segue firme, levanta a cabeça, engole o choro e vai. É assim, amado. É muito, não sei se vai ser tão ortodoxo, mas fala com amor para quem está ao seu lado, engole o choro e vai. Vai, amado, segue. Olha, vai. A Bíblia diz que aquele que vai semear com lágrimas, aquele vai voltar com júbilo nos lábios, ceifando. O que é isso? O que com lágrimas semeio, com júbilo ceifará. Não é o que diz a palavra? O que é isso? Com lágrimas semeio, com lágrimas está semeando, está continuando, está prosseguindo, não parou. Ah, eu estou chorando, bispo, o que eu faço? Continua semeando, continua tendo uma atitude de fé. Porque você vai voltar colhendo júbilos. Você vai voltar, com seus celeiros fartos. Nós não fugiremos em 2024. Quantos estão comigo, digam glória a Deus. Ah, mas vai ser no cinema, vai ser no office. Ah, mas que seja na praça, nós não fugiremos. Ah, que seja na montanha, nós não fugiremos. Nós vamos onde Deus mandar. Vai, Deus pegou a gente em 2023 e falou, vou ver se vocês são fortes mesmo. Vou ver se vocês aguentam. Aí faz o quê? Tira minha mãe. Ó, a bispa Solange indo sendo assunto aos céus lá. Recolheu minha saudosinha mãe. Aí ele fala, agora eu vou tirar a estrutura de vocês. Eu pergunto, a gente vai fugir? Não. Eu estou preparando uma mensagem, amado, uma série de mensagens para entrar agora em 2024, em algum momento oportuno, sobre José do Egito. Amado, eu vou falar para você, a história de José, de todas, é
que a gente puxa a sardinha para aquela que está no momento, né? Todas as histórias bíblicas, mas homem como José, como você estiver vivendo um momento assim de desespero, lembra de José. Lembra de José, amado. Continuou sem reclamar, continuou ali, sabe, sendo injustiçado. Não vou pregar hoje, porque essa não é a história de José. Mas não fugiu. Foi honrado por Deus. Ele começou com um sonho. E ele terminou a sua vida vivendo o sonho que Deus deu a ele. Porque ele não fugiu, não reclamou, não blasfemou. Eu não gostei, Deus. Me jogaram num poço. Ele seguiu. Foi vendido, ele seguiu. A mulher queria agarrar o homem, ele fugiu pelado. Vai ter gente que vai ter que fugir pelada em 2024. É bíblico, agora eu estou dentro da palavra. Foge, amado. Foge pelado, foge do jeito que dá. Sai correndo, nuzão lá, mas foge daquilo que tenta te pegar, que não é da vontade de Deus. Enfim, não sei porque eu estou falando de José, mas é porque a gente não vai fugir em 2024. Diga, em 2024, diga, o meu trabalho será ainda mais intenso. Fala com mais força. Diga, eu vou proclamar sã doutrina. Diga, eu vou ser luz. Diga, eu vou investir no reino. É para isso que Deus está levantando um grande exército, amém? Vamos ler Paulo em 1 Coríntios 10, capítulo 4, que diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era... Amado, nós estamos bebendo de uma pedra espiritual. Nós estamos bebendo de uma mesma fonte espiritual. A pedra é Cristo, eis a rocha. 1 de Pedro 2,6 diz: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crê não será de modo algum envergonhado. Você crê na pedra angular? Você não vai ser envergonhado. O que Deus está dizendo é que em 2024 não vai ter vergonha para a sua vida. Bispo, vai ser uma vida fácil, amado, entenda, não vai ser fácil, mas não vai ter vergonha, porque você não vai fugir. Deus disse, não fala em segredos. Ele é reto, ele fala diretamente. Não tem segredos, amado. Nós estamos aqui falando diretamente os planos e os desígnios de Deus. 1 de Pedro 2,6 diz: por isso está na Escritura, eis que põe Jalies. Então você não será envergonhado, porque a sua vida está sobre a rocha. Eu quero ir para o final dizendo para você que 2024 já se iniciou. Nós estamos logicamente aqui repassando a mensagem, mas a verdade é que nós já estamos no dia 7 de 2024. Já se iniciou. E nós temos em nossas mãos então o que o Senhor está colocando. Nós temos nas nossas mentes, no nosso coração, uma palavra de Deus, uma palavra que é verdade. Ele diz, não existe segredo com a igreja. Ele diz que Ele fala o que é reto, o que é verdadeiro. Então essa palavra foi lançada em todos os corações. É hora de nós nos fortalecermos, é hora de nós fortalecermos a nossa fé. O que eu faço, bispo, fé em 2024? Se fortaleça no Senhor. Porque existe uma rocha de sustentação que sustenta a sua vida, que sustenta a tua família, que sustenta a sua casa. Se fortaleça no Senhor. Fortaleça a sua fé. Em 2024, amado, nós vamos espalhar o amor, a compaixão, a luz, o perdão, para que as nossas ações, eu posso falar de hábitos, de ações, as nossas ações reflitam a bondade de Deus. A minha oração é para que onde você topar o pé em 2024, você tropeçar, onde você passar, onde você pisar, as suas ações mostrem a glória de Deus. As pessoas olhem, uau! Nunca vi homem como este, nunca vi fé como esta, nunca vi mulher como esta. O que você tem? Você vai dizer, eu tenho a rocha que é Jesus Cristo. Eu estou sustentado nele. Eu creio, amado, que em 2024 todos os nossos desafios serão vencidos. Todos os nossos desafios serão vencidos. Eu estou dizendo isso para você, mas estou dizendo isso para mim também, para o nosso ministério. Em 2024 todos os nossos desafios serão vencidos, pois Cristo em nós, a esperança da glória. Desbarataremos exércitos, saltaremos muralhas, faremos proezas. Eu creio. Então que você possa ter essa visão para esse novo ano que se iniciou. Eu estou indo para o final, mas eu quero dizer mais uma vez, não viva 2024 como você viveu 2023. Amém. Bispo, mas eu vivi um 2023 excelente, mas Deus tem mais para fazer em 2024. Mas como é que você afirma isso? A Bíblia diz que nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. A Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. Então não tem nada que tenha sido tão bom que não possa ficar melhor em 2024. É essa a perspectiva que você tem que ter em Jesus Cristo. Mesmo, mas teve muitos desafios. Talvez você tenha desafios maiores, mas Deus está falando, eu sou a sua rocha. Eu sou a rocha da sua casa.
Sabe o que Deus está dizendo para nós, amados? Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido. Não será atingido. Como é que cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, eu não sou atingido? Porque eu estou sobre a rocha. Eu não estou com a minha casa sobre palha, sobre feno. Eu estou com a minha casa sobre a rocha. Jesus falou lá na montanha, vão soprar os rios. Os ventos vão soprar, os rios vão transbordar, vão bater com ímpeto contra uma casa. Mas o que ouve e pratica está sobre a rocha. Esse pode ter confiança. Amado, Jesus é a rocha eterna. Em 2024 não vai te faltar sustentação. É uma rocha angular, é a pedra. Petra, Ele. Então que você lembre disso ao longo de 2024. Que você lembre isso nos momentos de luta. Que você lembre disso nos momentos de, aflição, de angústia, nos momentos desafiadores. Que você lembre que Deus iniciou o ano falando para você que Ele é a rocha que te sustenta. Aquilo que nós começamos bem, nós terminamos bem. Você está começando na casa de Deus, debaixo de uma palavra profética que está sendo lançada sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai chegar em 2024 em perfeita vitória, sustentado pela mão poderosa de Deus, sustentado pela graça e misericórdia do Senhor. Nada vai te faltar. Então nós vamos terminar lendo Deuteronômio 32, que é a mensagem, que é o versículo que nós vamos, pautar todo o nosso ano de 2024, que diz: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. A gente vai destrinchar isso aqui nos próximos cultos, mas entenda, tem juízo de Deus para 2024. Os caminhos de Deus são juízo, amém, Diácono Eduardo? Tem juízo de Deus em 2024. Deus é fidelidade. Olha lá, nele não há injustiça. Você que tem causas na justiça, você que tem... mas se for injusto, em Deus não há injustiça. Em 2024 tem justiça de Deus para a sua vida. Ele é justo e reto. Bispo, mas e a justiça? Amada, a justiça desse mundo diz que é trapo de imundícia. A justiça de Deus é divina. Ele é reto e Ele é justo. Eu pergunto para você, para nós finalizarmos, isso pode falhar, igreja? Alguma das palavras do Senhor pode falhar? Fala assim, não vai falhar. Fala, porque em Deus não há sombra de mudança. Fala, não há variação. Diga, Deus não muda. Diga, Deus é fiel. Que assim seja na sua vida, amado, porque foi essa palavra que Deus liberou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos creem no ano novo, digam amém. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente terminar orando. Amado, foi lançada a palavra. Foi lançada a palavra. Eu creio no que diz a Bíblia, ela não volta vazia. Não volta vazia. Já cumpriu desígnios e propósitos na sua vida. Se eu puder te dar uma dica de pastor, de amigo, não duvide do que Deus fala. Não duvide do que Deus fala. Deus não é homem, Ele não mente, Ele não volta atrás. Bispo, por que tantos versículos, por que tantas passagens? Porque você está aqui tendo um sermão expositivo que é a vontade de Deus, está na palavra, amado. Deus não, Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. Nós pudemos estar agora recentemente com o nosso abençoado apóstolo ali no Rio. Fomos lá abraçar ele na passagem do ano ali, na semana, na quarta-feira que antecedia o dia 31. Mas ali tem um homem de Deus, eu posso dizer isso para vocês. Nós amamos a vida daquele homem, somos o que somos pela graça de Deus, mas a instrumentalidade dele... Olha, esse ministério existe porque um dia ele falou, porque ele pregou, porque ele anunciou, porque ele insistiu, porque ele persistiu na palavra, porque ele prosseguiu. Construiu um grande legado. Deus não mente, Deus não falha. Isso, mas é que às vezes levantam uns burburinhos no meio do povo. Amado, assim sempre foi, sempre vai ser no meio do povo. A voz de Deus não é a voz do povo, como dizem aí fora. O que dizem aí? A voz do povo é a voz de Deus, né? Isso é a voz do diabo. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas falaram isso, falaram aquilo. Amado, pergunta sempre, o que Deus falou? O que Deus disse? Não, mas disseram, dizem qualquer coisa. Eu gosto sempre de lembrar de Moisés no deserto. Disseram tanta coisa lá para Moisés. Disseram, a gente tem que voltar para o Egito. Porque lá pelo menos tinha carne. Vamos levantar um novo líder. Vamos fazer o que? Ele, Josué e Caleb, Arão. Foram 4 homens de Deus falando, nós vamos seguir em frente. Nós vamos avançar porque tem uma terra prometida. Nós continuamos olhando para Jesus, amado. Fala assim, eu não vou ouvir a voz do povo em 2024. Fala, não vou ouvir a voz da Choquei.
Senão você vai até morrer. Fala, não vou ouvir a voz do Leão Lobo. Fala, não vou ouvir a voz da Kátia Fonseca. Quem mais? Não vou ouvir a voz... Jesus, eu fui fundo agora, né? Fala, em 2024 eu vou ouvir a voz de Deus. Pai amado, Deus bendito, te damos graças e honras. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã de glória. Obrigado, Jesus, porque pudemos iniciar 2024 na tua casa. Obrigado, Jesus, pela comunhão dos santos. Obrigado, Jesus, porque a voz que nós ouvimos é a voz de Deus. Eis a rocha, tu és a rocha, Pai. Oh, Pai, nós nos abrimos para essa palavra que foi lançada. Jesus, sabemos que ela não voltará vazia, ela continuará cumprindo desígnios. Deus, em 2024 nós assumimos o compromisso, Pai, de trabalharmos mais, de sermos ainda mais santos, mais retos, Pai, mais íntimos teus, Jesus, porque tu tens nos sustentado e não será diferente para cada dia deste ano, Pai. Haverá sustento, haverá sustentação, porque tu és a nossa rocha. Se os ventos soprarem, se os rios transbordarem, se a chuva cair, nós continuaremos de pé dizendo: Jesus é a nossa rocha, tu és a rocha angular, tu és Petra, Pai. Oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor nos dá livramento, porque o Senhor nos dá alívio, porque, Senhor, diz que contigo nós saltaremos muralhas, nós vamos desbaratar exércitos, Pai. Nós vamos, Senhor, viver o que tu tens para nós em 2024. Eu profetizo o melhor ano das nossas vidas, um ano de novos hábitos, de novas atitudes, de novas perspectivas, Pai, um ano de novos começos, Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo grande, algo novo, algo inusitado para manifestar no nosso meio, e nós oramos dizendo que se cumpre em nós a tua vontade boa, perfeita e agradável. Nós saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que têm Jesus como a sua rocha, e aqueles que creem recebem o melhor ano de suas vidas. Diga glória a Deus.